Quero saudar a todos que estão assistindo o programa Semeadores de Fogo nessa tarde. Uma boa tarde de salvação para as vossas vidas. É um prazer estar aqui e adentrar através do aparelho de TV, através dessa emissora, dentro da sua casa. Você que ligou o seu televisor, é chegado um momento muito especial no nosso programa, onde nós estaremos meditando na palavra de Deus. Eu convido você para que você pegue a sua Bíblia e você nos acompanhe nesta leitura no livro de João. É o quarto livro da Bíblia aí do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, e depois vem o livro de João. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de João, e nós vamos ler o versículo 11. Então você que está nos assistindo e queira nos acompanhar, queira ter certeza daquilo que nós vamos falar aqui nessa tarde, queira ter certeza daquilo que nós vamos falar da parte de Deus para a sua vida, pegue a sua Bíblia, abra no livro de João, no capítulo 10 e versículo 11, que diz assim: essas são as palavras do nosso Mestre, são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, narradas aqui pelo escritor João, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós lemos aqui, acabamos de ler, João deixa registrado aqui no seu livro que Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nós, seres humanos que estamos aqui nessa terra, nós somos comparados por Deus como ovelhas. Por quê? As ovelhas, elas são animais dóceis, animais que precisam de um cuidado especial. Para ela se alimentar, ali o pastor tem que conduzi-las aos pastos verdejantes. Para que ela venha tomar água, o pastor tem que levar essas ovelhas ali, no rio, para que ela possa tomar água. Ela não sabe se cuidar sozinha, ela não sabe cuidar-se de si própria. Então é por isso que nós somos assemelhados aqui como ovelhas. Porque nós não sabemos andar sozinho. Às vezes nós pensamos que nós sabemos tudo, que nós sabemos de tudo, mas quando vem uma adversidade, quando vem algo sobre as nossas vidas, quando vem uma enfermidade, alguma coisa acontece na nossa vida, nós perdemos a direção de tudo. E é onde que Jesus entra na nossa vida. É onde Deus, ele começa a operar em nossa vida. E a Bíblia diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo, ele já deu a vida dele por nós. Quando a Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória, ele deixou toda a sua realeza, ele tirou a sua coroa real, ele tirou ali as suas vestes brancas real, Ele tirou ali o seu cinturão de ouro no seu peito, e ele desceu aqui nessa terra. E no primeiro livro, no primeiro capítulo de João, a Bíblia diz que ele se fez carne. O que isso quer dizer? Que Jesus deixou toda a sua realeza, ele deixou tudo ali nos céus, e ele desceu aqui nessa terra, ele se fez um humano, ele se fez carne, para que ele pudesse entender a minha vida, para que ele pudesse entender a sua vida. Porque aqui nessa terra nós passamos frio, nós passamos fome, nós passamos sede. Então Jesus, ele veio acompanhar de perto, ele veio para nos entender o que nós sentimos, o que nós passamos. E é por isso que ele diz que ele é o bom pastor.
O bom pastor, ele está junto das suas ovelhas. O bom pastor, ele caminha junto com as suas ovelhas. O bom pastor, ele está do lado ali das suas ovelhas. O bom pastor, ele livra a ovelha do perigo. Ele livra a ovelha de cair no penhasco. Porque a ovelha por si própria, ela não tem uma visão, né? Ela vai andando, vai caminhando, e se tiver um precipício, ela vai caminhando ali, cai e acaba morrendo. Mas o bom pastor, ele está ali com o seu cajado, né? O cajado é uma vara e na ponta dela ela tem como se fosse um cabo de guarda-chuva, que é quando a ovelha está se desviando ali do seu caminho, ele vai lá, pega no pescoço dela e traz de volta ela no caminho. E a Bíblia também diz que ele tem uma vara. O que é a vara? A vara é para corrigir a ovelha quando ela está desobediente. Quando ela quer sair do caminho, ele vai lá e dá uma batidinha com carinho, né? Para que ela possa voltar de novo ali no seu caminho e ela não venha se perder, não venha se machucar, não venha cair num penhasco. E nós vemos dentro da palavra de Deus, o rei Davi, que escreveu os Salmos de número 23, que nós todos conhecemos. E ali naquele salmo, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, sendo o rei de Israel, ele se coloca no lugar de uma ovelha. Porque ele também, embora sendo um rei, sendo um homem grande naquele tempo, né? Um homem que as pessoas respeitavam ele, respeitavam ali aquilo que ele fazia, respeitavam o seu reinado, mas ele sabia que ele também dependia de Deus. Ele sabia que também ele era uma ovelha e ele precisava dos cuidados do Deus eterno. Ele precisava dos cuidados daquele que tem todo o poder. E ele dizia no seu salmo, no Salmo 23, que o Senhor o conduziria a pastos verdejantes. O que significa esses pastos verdejantes para mim e para você? Significa um lugar de descanso, um lugar abençoado, um lugar livre de problemas. Não que nós não tenhamos problema, mas quando nós nos jogamos na mão do Senhor, quando nós estamos na mão do Deus eterno, ainda que nós passamos por problema, Ele vai nos conduzir a outro lugar. Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. E Davi entendeu que ele precisava de Deus. Ele precisava do sumo pastor. E nós acabamos de ler aqui que o sumo pastor, ele dá vida para as suas ovelhas. E Jesus, ele deu a vida dele por nós, quando ele despiu-se da sua glória, quando ele se fez carne, quando ele desceu aqui nessa terra. Ele pagou um alto preço para comprar a minha vida e para comprar a sua vida. A Bíblia diz que ele não comprou a nossa vida com ouro ou com prata, que são as coisas mais valiosas em cima dessa terra. O ouro é algo muito valioso sobre esta terra. Talvez a moeda mais cara que existe sobre a face de toda a terra. Todos os países, o ouro, ele está lá em cima, é o mais caro. Mas a Bíblia diz que ele comprou com o seu sangue, né? Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para nos comprar e para nos remir, para nos levar ao céu. E Ele está trabalhando, Ele está agindo em nosso meio. Hoje em dia nós vemos que o Evangelho está sendo pregado aos 4 cantos da terra. Nós vemos que Deus, ele tem investido de uma forma sobrenatural. Nós vemos programas de televisão, programas de rádio, programas na internet, pessoas andando na rua, pregando o Evangelho. Então Deus, ele está preocupado. Deus, ele está muito preocupado em pregar o seu Evangelho, em anunciar a sua palavra, porque está próximo a volta de Cristo. Eu quero dizer para você que está nos assistindo nesse momento, que Jesus Cristo, ele é o bom pastor, e ele quer cuidar de você. Ele quer que você coloque a sua vida nas mãos dele, porque ele sabe resolver todos os problemas. A Bíblia diz
que nada é impossível para Deus. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja passando por algum problema gravíssimo, coisa que talvez você não consiga resolver. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele pode resolver o seu problema. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Ele pode pôr um ponto final no seu sofrimento, porque Ele é o bom pastor. Nós vemos que o bom pastor, ele dá a vida, e Jesus Cristo, ele deu a vida por você ali na cruz do Calvário. Quando nós vemos Jesus Cristo sendo crucificado, e ali aquelas pessoas prenderam a Jesus Cristo porque ele dizia ser filho de Deus, e muitos não acreditaram, porque eles esperavam um Deus, um rei, que viesse num grande palácio, com riquezas, com exércitos. Mas às vezes Deus trabalha diferente do pensamento do homem. E ali Deus enviou a Jesus Cristo por uma mulher, por uma simples camponesa. E Jesus nasceu ali numa manjedoura, num coxo ali onde os animais comiam. Então Deus, ele trabalha de uma forma diferente do que nós pensamos. Aquelas pessoas naquela época não acreditaram em Jesus Cristo, não entenderam o que Deus veio fazer. Deus somente veio comprar a humanidade, porque nós estávamos condenados pelo pecado de Adão. Quando Deus disse lá no Éden, para que Adão não comesse da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós sabemos que o adversário de nossas almas entrou dentro de uma serpente, e ali começou a usar a boca daquela serpente para falar com Eva. E aquela serpente dizia: ei, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. E o coração do homem acabou pecando, e ela foi, comeu a fruta e deu a Adão, aonde gerou o pecado, e nós herdamos esse pecado, chamado pecado capital, que entrou ali em Adão. E todos nós estávamos condenados, e Paulo deixa escrito no livro de Romanos, dizendo que todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas Deus tinha um plano de salvação. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor nosso Deus profetizou para Eva que a semente que sairia dela esmagaria a cabeça da serpente. Lembramos que Eva foi enganada por Satanás quando ele entrou na serpente. Mas ali a promessa, a semente é a geração que viria de Eva. Então Jesus Cristo, ele veio ali de Eva até nos dias dele. E quando ele esmagou a cabeça da serpente, foi quando ele estava ali pendurado no madeiro, estava pendurado numa cruz, e ele sussurrou: Pai, está tudo consumado. Naquele dia ele pisou na cabeça da serpente, porque ele pagou por todos os nossos pecados. E nós tivemos direito novamente, nós somos reconciliados com Deus. Nós tivemos direito à salvação. O bom pastor, ele deu a vida por mim e por você. Você que está assistindo nesse momento, você precisa de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus. Tem pessoas que às vezes elas não estão enfermas. Tem pessoas que às vezes ela tem dinheiro, está vivendo uma vida boa. E ela diz: eu não preciso de Jesus. Só aquele que está doente precisa, ou aquele que está passando por uma necessidade, aquele que está passando por uma coisa que precisa de Jesus. É engano. Todos nós, todos os seres humanos, precisamos de Jesus Cristo, porque somente Ele pode nos dar a salvação. A Bíblia diz no livro de João, também no capítulo 3, e versículo 16, e diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somente por Jesus Cristo, somente
crer em Jesus Cristo, crer no que Ele fez ali na cruz do Calvário. Quando nós acreditamos, quando nós cremos em Jesus Cristo, aí Ele nos dá direito à salvação. No livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 10, Paulo nos escreve que nós temos que confessar a Jesus Cristo com a nossa boca, né, em meio aos homens, e também crer no nosso coração. Aí sim, quando nós verdadeiramente cremos, acreditamos que Jesus Cristo despiu da sua glória, que Jesus Cristo desceu a essa terra, e Ele foi morto ali na cruz do Calvário, para pagar os nossos pecados, para que nós viéssemos ter direito a entrar no céu, a ter a salvação eterna. Quando nós acreditamos, aí sim, aí Ele nos dá direito à salvação. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 6, que lá no céu há um livro chamado Livro da Vida. E todos aqueles que confessam a Jesus Cristo aqui nessa terra, em meio aos homens, os seus pecados são perdoados, são lançados no mar do esquecimento. O que quer dizer isso? Tudo o que você fez no tempo da inocência, antes de você conhecer a Jesus Cristo, tudo é perdoado, é lançado no mar do esquecimento. Nunca mais Deus irá se lembrar daquilo que você fez no passado. E aí você começa uma nova vida diante de Cristo, se torna uma nova criatura. E é por isso que Jesus morreu lá. Ele quer te transformar. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que você venha fazer parte, né, desse pasto. Ele quer que você venha fazer parte desse rebanho, que são as ovelhas de Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo 10, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Nós temos um Deus que fala, e nós podemos ouvir a sua voz. Mas talvez você esteja se perguntando, mas como, Eduardo? Se Deus, nós não vemos Deus, mas nós podemos sentir a sua presença através do Espírito Santo. Jesus, no livro de João, também no capítulo 14, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E é Ele que convence o homem do pecado. É Ele que abre a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. E com certeza, nesse momento que eu estou falando com você, Ele está trabalhando aí no seu lar, aí no seu emprego. Eu não sei aonde você está assistindo esse programa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração. O Espírito Santo está tocando na sua vida, tentando fazer com que você entenda que Jesus Cristo é o nosso pastor. Nós precisamos dele. Ele é a única porta. Aqui também no capítulo 10, em versículo 9, diz assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então Jesus Cristo, Ele é a porta de salvação. Quando nós confessamos o seu nome, nós atravessamos essa porta. É uma porta espiritual. Nós atravessamos essa porta e alcançamos a salvação. E a Bíblia diz que nós somos livres. Nós temos liberdade. Porque aqui diz que nós entraremos, né, e sairemos. Quer dizer, nós somos livres. E tem muitas pessoas que estão aí e acham que são livres, mas estão presas no vício do álcool, no vício do cigarro, estão presos nas drogas. Aquilo ali aprisiona a pessoa. Mas Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Ele pode mudar. No livro de João, também no capítulo 3, no capítulo 8, e versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós podemos ser livres na presença de Deus. Eu não preciso de nada para que eu possa ter alegria. Eu não preciso de nada que me faça ser feliz, a não ser a presença de Jesus Cristo.
Eu preciso somente de Jesus Cristo na minha vida. É Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem muda todas as coisas. Como Davi, um homem que era grande no seu tempo. Como nos dias de hoje, se fosse o presidente do Brasil. Mas mesmo assim, pela sua grandeza, ele se humilhou. E ele dizia: eu preciso de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando nós colocamos Deus na frente de tudo, as coisas começam a se encaixar. Não digo para você que nós não vamos ter problemas. Com certeza, as dificuldades vão vir. Mas quando Jesus está do nosso lado, nós vamos passar por essas dificuldades. Deus vai nos ajudar a passar. Quantas pessoas estão aí nesse mundo e por qualquer coisa, por uma briga, né, num casamento, a pessoa vai e tira a sua vida, porque está faltando algo dentro dela. Pessoas às vezes nem precisam disso. Ela está ali na sua casa e ela sente um vazio, sente uma angústia, uma tristeza, e ela se sente sozinha em meio à sua família. Às vezes há pessoas em volta dela, mas ela se sente vazia, porque está faltando algo na vida dela. Está faltando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que nos completa. Quando Deus fez o homem ali no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus desceu ali naquele jardim. E ele pegou ali o pó da terra, o barro, né? O pó com a água, e ele fez um boneco. Mas aquele boneco não tinha vida, era somente um boneco. Então, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão e o homem se tornou alma vivente. Então, dentro do ser humano há algo especial. Dentro do ser humano há algo espiritual, porque Deus é espírito. Em João capítulo 4 nos diz que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então há algo dentro de nós que é espiritual. E o que está dentro de nós precisa ser alimentado. E o que está dentro de nós não pode ser alimentado com arroz, com feijão, com pão. Porque Jesus fala em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós somos alimentados pela palavra de Deus. Algo que está dentro de você precisa ser alimentado. E muitas pessoas não querem escutar a voz de Deus. Muitas pessoas não querem dar ouvido a Deus e por isso elas ficam vazias e acabam tirando as suas vidas. Porque ali a tristeza, a angústia toma conta daquela pessoa. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, né? Quando nós levantamos as nossas mãos e confessamos o nome de Jesus Cristo, confessamos que sem Jesus Cristo nós não somos nada. Quando nós confessamos que Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo pastor, então aí o Espírito Santo começa a habitar dentro do nosso ser. Ele começa a habitar dentro do nosso coração. E nós somos alimentados, porque aí nós começamos a buscar a Deus em oração. Nós começamos a ler a sua palavra. E a Bíblia é um livro sobrenatural. Se você ler aqui o Salmo 23, foi escrito aí há 3.000 anos atrás. E se você ler hoje, ele fala conosco. O Salmo ali fala conosco. A palavra é maravilhosa. A palavra de Deus é tremenda. Então, o que eu quero passar para você nessa tarde, que nós precisamos de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 32, o próprio Cristo dizia: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Quer dizer, há uma necessidade de nós confessarmos a Jesus Cristo, para que nós venhamos obter a salvação, para que nós venhamos ser salvos, para que nós não venhamos a ser condenados, porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira
e deu o seu Filho unigênito, ou único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vejo a palavra de Deus falando de vida eterna, mas também vejo falando de uma condenação. Deus não é um carrasco e quer enviar os seus filhos para um lugar ruim. Não, tão somente Ele te deu livre-arbítrio, e você pode escolher. E a palavra está sendo pregada dizendo que há um lugar ruim, e muitos não acreditam na Bíblia Sagrada, mas um dia isso vai acontecer. Um dia tudo isso vai se cumprir em nossas vidas, e será uma pena para aqueles que não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Em Hebreus, no capítulo 9 e versículo 27, a palavra de Deus nos diz que Deus deu o direito ao homem a morrer uma vez só. Após isso vem o juízo. Quer dizer, a legalidade que nós temos para aceitar a Jesus Cristo é enquanto estamos vivos nesta carne. Porque depois que nós morrermos, essa carne será lançada ao pó. E aí virá o juízo. O que é o juízo? Julgamento. Nós seremos julgados. E se nós não aceitarmos a Cristo, nós vamos ser julgados. Nós vamos ser condenados. Aqueles que não entregarem as suas vidas a Jesus Cristo serão lançados num lugar chamado inferno, que é um lugar de tristeza, um lugar de choro, um lugar de angústia. Mas para você que está me ouvindo nessa tarde, ainda dá tempo de você aceitar a Jesus Cristo aí aonde você está. Talvez você esteja me vendo e essas palavras estão te tocando. Essas palavras estão movendo ao seu coração. E saiba que não é brincadeira. Este livro sagrado é verdade. É verdade. E nós estamos aqui apregoando esta palavra. E um dia, Jesus Cristo irá voltar para buscar o seu povo. Uns mais cedo, outros mais tarde. Eu posso estar aqui agora, e daqui 20 minutos, eu posso estar morto. Pode me dar um infarto, eu posso sair na rua, bater o meu carro, alguém vir me atropelar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu confessei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma. E eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu vou morar com Cristo. Porque Jesus falou em João capítulo 14, que Ele ia nos preparar morada. E Ele dizia que aonde Ele estivesse, Ele queria que nós estivéssemos com Ele. Então você que está me assistindo nessa tarde, eu quero fazer um apelo para você. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue-se de todo o coração. Se lance nas mãos desse bom pastor, porque Ele quer cuidar da sua vida enquanto você viver nessa terra. E depois Ele quer ter você juntinho dEle, num lugar chamado céu, que é um lugar de gozo, um lugar de bênção, que Ele tem preparado para você. Eu quero fazer um convite para você. Você que me assistiu, você que ouviu essa palavra, eu quero que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Feche os seus olhos, põe as suas mãos no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos para o Senhor me guiar, porque o Senhor é o meu pastor. E a partir de hoje, eu vou procurar ouvir a sua voz. Eu vou procurar andar nos seus caminhos. Eu vou procurar ler a sua palavra. Faça isso. E você terá certeza de que Deus ele vai estar mais perto de você. De que Deus ele estará bem ao seu lado. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue-se a Jesus Cristo. Porque Ele é o sumo pastor. Ele te ama. Jesus te ama, não importa o que você seja, não importa o que você foi, não importa o que você faz, o que importa é esse momento, é o momento de agora,
Nesse momento você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode confessar, né, que você quer servi-lo. Não importa se tem pessoas aí do seu lado. Importe-se com a sua salvação. Porque o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. E agora nós temos que fazer a nossa parte, que é nos entregarmos a ele. Se você ainda não foi em uma igreja evangélica, se você está numa cidade longe daqui de Amparo, você pode estar procurando uma igreja evangélica. Vá até ali, conheça esta igreja, é diferente. Nós verdadeiramente lemos a palavra de Deus, nós confiamos nesse livro sagrado. Então procure, se você mora aqui na cidade de Amparo, se você não tem nenhuma igreja aí perto da sua casa, você pode estar conosco aqui na Galvão Bueno, número 126, em frente ao Supermercado Unidos. Venha nos fazer uma visita, porque Jesus está te chamando. Ele está te chamando. Aceite aí aonde você está e depois você vem aqui, né, no culto para você confirmar a sua aceitação em meio ao povo. E a sua vida vai mudar. Eu quero estar fazendo uma oração por você. Você que está precisando de algo da parte de Deus, de uma cura, de um milagre. Deus, ele pode fazer um milagre na sua vida. O sumo pastor, ele pode fazer um milagre na sua vida. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da tua presença. Eu peço a ti, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Pai, venha fazer um milagre, Pai, nessas vidas. Vai curando os enfermos agora, Pai, em nome de Jesus. Eu decreto, Pai, que a cura aconteça. Envia uma unção de cura, Pai. E aonde estiver um televisor ligado, Pai, neste programa, nesse momento, que o milagre possa acontecer nessas vidas, que o Senhor possa tocar nessas vidas agora, que as portas sejam abertas agora, que elas possam, Pai, entregar as suas vidas ao teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar na mente dessa pessoa, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa, e que ela possa entender que o Senhor é Deus nas nossas vidas, que elas possam entender que o único caminho que nos conduz à salvação é Jesus Cristo, porque está escrito no livro de João, no capítulo 14 e versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são as palavras do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção, a vitória e o milagre para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. E continue nossa programação. Ainda teremos louvores entoados a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Agora no programa Semeadores de Fogo, nosso irmão Diego Souza estará louvando a Deus. Eu saúdo todos os espectadores com